como vão todos? Mais uma vez estou aqui, passou uma semana, mas voltei dando continuidade ao livro de Provérbios. Falei que eu vou cobrir o livro todo e vou cobrir o livro todo. E depois disso, eu ainda estou pensando em pegar toda a Torá e mais um pouquinho de Taná. Quem não sabe o que é Taná é o resto do chamado Velho Testamento, que de velho não tem nada, está sempre atual. Bom, vamos lá. Provérbios capítulo 6 fala referente das formigas, né? Então vamos dividir em partes aí, porque é muitos assuntos a serem tratados. Provérbios capítulo 6 está falando de preguiçoso, aprenda com a formiga. Pois é, aprender com a formiga. Então vamos ver o que é preguiçoso. O termo preguiçoso aí está aplicado para as pessoas que não querem ter instrução. Tem pessoas que não querem ter instrução? Turma, o que mais tem na nossa sociedade, na nossa época, são pessoas que não querem ter instrução. Elas querem simplesmente viver, comer e acabou. Nada de instrução. E Torá é para quem quer ter instrução. E a formiga é um exemplo clássico para quem quer ter instrução. Um dos pontos altos aí que fala aprender uma lição com as formigas é se atentar para a instrução. Então o tempo todo o livro de Provérbios está ensinando a mim, a você, a se atentar para a instrução. Então uma das coisas fantásticas aí referente às formigas, que é aquele assunto sobre pista, está dando uma pistazinha aí referente à formiga, que ela não tem líder, não tem governador e nenhum chefe. Pois é. Então por que essa preocupação do livro de Provérbios em falar que elas não têm liderança? Nós sabemos que uma formiga tem rainha. Então a rainha não lidera? De acordo com a ótica da formiga, não. A rainha não lidera. Ela simplesmente tem a função ali de colocar ovos e administrar o formigueiro. Ponto final. A administração vem da rainha. Então, mas o governar a formiga individualmente, aquela formiguinha de açúcar, a única, a individual, aquela solitária que é eu e que é você, tá? Somos as formigas. Ela tem uma coisa aí dada que é o individualismo parceiro, tá? Primeiramente, a formiga ela pode ser individualista, mas ela prefere ser uma individualista parceira, que é justamente o egoísmo. Cada formiga em si, ela é egoísta. Não pense que ela é uma cooperativa, uma cooperativista, trabalha em prol de uma comunidade e todo aquele assunto que nós já conhecemos de escola, de outros lugares também. Não, a formiga não é tão assim amiga. Ela é egoísta. E para entender o que é egoísmo, eu tenho que entender o conceito de egoísmo. E o conceito de egoísmo, antes de entender o conceito de egoísmo, eu tenho que entender um conceito simples, tá? E aí eu vou colocar esse conceito simples, que é o contrário de egoísmo. Então, o egoísmo aí ele é colocado pela sociedade brasileira, pela sociedade mundial, por muitas pessoas em vários lugares, que egoísmo, tá? É ignorar os outros, esquecer da existência dos outros, tá? Pensar só em si mesmo. Isso não é egoísmo, isso é agressão. Na realidade, essa agressão tem a ver com uma violência moral. Então, há uma violência moral aí, existe uma agressão, e essa agressão faz com que eu esqueça dos outros e pense somente em mim. E aí eu dou o nome de egoísmo. Só que erroneamente não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Egoísmo, tá? É quando eu cuido de mim. Primeiramente estou cuidando de mim e em seguida estou reconhecendo a existência do outro. Eu sei que existe o outro e reconheço o espaço do outro, mas também cuido de mim. Isso é egoísmo, mas não uma agressão. A agressão é no momento em que eu cuido de mim, somente em mim, penso somente em mim e esqueço da existência do outro. Isso é uma violência moral. E por aí vamos falar um pouco mais, tá? Uma agressão é quando eu estou agredindo o outro.
próprio termo já fala que é agressão. Então estou agredindo o outro. Este vai negar a propriedade do outro, tá? Você vai usar o outro para os seus benefícios pessoais e vai tomar o seu trabalho propriedade, ou seja, roubar a liberdade. Interessante esse assunto aí. Então eu vou até voltar porque eu corri um pouco. Então, negar a propriedade do outro. Esse é o agressor, não é o egoísta. O agressor, ele nega a propriedade do outro, coisa que a formiga não faz, tá? Eu vou usar o outro contra você. O agressor faz isso. O agressor cria intriga, cria uma confusão de ideias, cria uma confusão de ritmia, ou seja, dentro de uma comunidade, dentro de um formigueiro, querendo tomar o lugar da rainha. Vamos dar um exemplo aí. E isso aí é agressão, tá? Então temos que entender que existe uma coisa chamada, que é a questão do trabalho e da propriedade. O trabalho do outro e a propriedade do outro, tá? Quando ela é autoevidente, não tem por que tirar, porque isso mantém a liberdade. Você quer escravizar alguém? Tire a liberdade do trabalho, retire a liberdade de propriedade. Você escravizou o outro. E a Torá, do começo ao fim, ela está priorizando a liberdade do outro em ter o seu trabalho, em ter a sua propriedade. Propriedade aí é o seu espaço. A formiga, ela, dentro de um formigueiro, sendo ela uma egoísta, ou seja, sendo uma liberdade parceira, ou seja, individualismo parceiro, tá? Ela tem a característica de ser egoísta, sendo uma formiga individualista parceira. Por quê? É interesse do egoísmo dela ter a existência de um formigueiro que vai nutrir, vai manter a sua liberdade. E a sua liberdade é ter o seu trabalho e ter a sua propriedade. Então o formigueiro, para uma única formiga, é a sua casa, também é o seu trabalho, tá? Então ela tem a propriedade e o seu trabalho. Então a formiga, aquela que só vive 90 dias, a formiga do açúcar, 90 dias, 3 meses, ela é livre? Sim, ela é livre. Dentro de um formigueiro não há escravidão, tá? Ninguém trabalha ali mais do que 8, assim como escravidão direto. Todas se revezam, elas têm 8 horas de sono, temos que aprender isso. E tem um dia da semana que elas param de trabalhar, literalmente. Tem uma formiga chamada formiga, coloquei o nome aqui, que é formiga soldada, cortadeira, que tem na Amazônia. Essa aí, ela não para de trabalhar, ela só para de 2 em 2 anos, um dia. Para entender essa questão da liberdade, tá? E da pausa das formigas, que eu vou voltar um pouco mais à frente, é que a autoliberdade dada para a formiga é o fato de manter a existência do a liberdade do trabalho e a liberdade da propriedade. Uau, turma, liberdade do trabalho e da propriedade garante a liberdade. Então, serem livres. E a Torá, do começo ao fim, Provérbios, está ensinando a sermos pessoas livres, mas mantendo a existência de uma propriedade. Então, como um cidadão do Brasil, tá? Trabalhar é cuidar da existência de um país. Imagine você um imigrante vivendo aqui sem trabalho. Não há liberdade. Você não é livre para fazer qualquer coisa. Você fica limitado, não tendo o direito à propriedade. Então você passa a bater cabeça, você não é livre para expressar, não tem o seu tempo de valorizar a liberdade. Então, uma das coisas aí que é colocada é que o fato de você ser um egoísta é uma equivalência de ser um individualista parceiro. A economia fala sobre individualismo, mas não usa o termo individualismo parceiro.
O individualismo parceiro, tá, é uma equivalência de um egoísmo, mas o egoísmo não é uma equivalência de individualismo. Na verdade, a agressão, o agressor é uma equivalência de individualismo. No momento em que você é um individualista, tá, em que você tem a violência moral, esse é individualismo, mas que não é parceiro. Imaginem os senhores uma formiga individualista que não seja uma formiga individualismo parceira, que não seja egoísta, tá? Ela é uma agressora. Ela simplesmente vai se criar uma confusão dentro do formigueiro, a casa vai ficar uma desordem, não vai haver trabalho, não vai haver mais comida, e a comida faltando vai haver fome. E se houver fome, haverá canibalismo internamente e depois a extinção do formigueiro. Por quê? O formigueiro não houve ordem. A formiga também, ela sendo uma individualista e não uma individualista parceira, ela quer ir embora. Ela quer pegar sua malinha, né? Vamos dar um exemplo aí, sua malinha, sua trouxinha, e ela vai embora. No momento em que ela saia do formigueiro, ela vai perder aquele cheiro chamado feromônio, né? Desculpa aí, feromônio. E ao sair do formigueiro, ficando fora, ela não tem o que comer. Ela não come folha, ela come fungos produzidos pelo trabalho das formigas. E pela fome e pela dificuldade em encontrar alimento, ela volta para o formigueiro. Ao voltar para o formigueiro, ela é morta, porque ela não é mais reconhecida. Pois é, no momento em que a gente deixa a questão da Torá, abandona isso, somos mortos, somos eliminados. Realmente não há volta. Uma ideia, tá? Uma das coisas que achei interessante é o fato que uma vez que você abandona uma ideia, você não tem como voltar. Qualquer ideia, seja ela qual for, tá? De Torá a ideias de sair de um país para o outro, uma vez que você tem a ideia de uma ideia, você não tem como voltar. Vamos dar uma pessoa que viaja para um outro país, ela viaja aí para vamos dizer aí Argentina, vive na Argentina, depois volta para o Brasil. Quando ela está no Brasil, ela sente saudade da Argentina. Quando ela está na Argentina, ela sente saudade do Brasil. E ela começa a perder referenciais de ideias. Isso dei um exemplo básico aí, simples. Então, uma vez que você abandona uma ideia, para voltar, só existe uma forma de voltar. É o que acontece com as formigas cortadeiras. Essa formiga cortadeira, quando sai do formigueiro e quando ela volta para o formigueiro, ela é até recebida, ela é levada para a rainha, e a rainha que vai dar o consentimento de permanecer no formigueiro ou não. Se for não, tem 3 dias para deixar o formigueiro. Se for sim, tá? Ela continua no formigueiro. Mas a maioria das formigas não tem mais como voltar. Dando esse exemplo aí, tendo essa ideia referente da formiga e cortadeira, quem é o poder de polícia no meio monoteísta é o Shabat. É o Shabat que é o grande regulador. Se você não tem mais como ter essa regulagem do Shabat, o próprio Shabat te expulsa. Você não consegue mais observar o Shabat. Para quem se envolve com o monoteísmo, entende o que é Shabat. Para os senhores que estão observando o vídeo e não sabem bem o que é um Shabat, pensam que é um sábado de descanso, provavelmente não vão entender. Mas é aquela ideia do descanso, tá? Se não há um descanso, se não há uma parada para refletir, não há como continuar. Por aí vai. Então, aquela ideia, vou repetir a frase: uma vez que você abandona uma ideia, você não tem como voltar. Então a formiga sempre volta quando é avaliada. Isso é um outro exemplo. Tudo isso porque a formiga, ela é egoísta. A formiga, por ser egoísta, é uma individualista parceira, e existe ordem nessa casa. E se ela quiser ter uma casa, ela tem que manter a ordem na casa. E a ordem vem de uma administração central. Existe uma administração central, mas mantém a sua individualidade. Ter esse tipo de pensamento é manter você livre.
livre para o trabalho, livre para a propriedade. Para pensar, senhores. Todo brasileiro, toda pessoa que vive, ela tem a sua liberdade de expressão social. Ela trabalha e ela sonha em ter a sua residência. Se ela tem esses dois pontos, ela se sente livre no seu país. Qualquer país, em qualquer lugar. Mas se ela não consegue ter a sua propriedade, se ela não consegue ter o seu trabalho, ela se sente sem liberdade, se sente escrava. E a formiga não é escrava, porque a formiga tem esses dois pontos. Então, egoísmo precisa respeitar os outros indivíduos. Se você quer ser um egoísta, respeite os outros indivíduos, tá? Com a liberdade concedida pelos outros indivíduos. As formigas concedem o direito de liberdade para as outras formigas, para que elas existem como formigas egoístas de forma livre. Conseguiram compreender? A minha anotação aqui é um pouquinho grande. Então, você tem que aprender a proteger o ganho, e aí o egoísmo exige respeito dos outros. Esse é o ponto final, o ponto exato, o ponto alto. Bom, senhores, aí está o meu vídeo com 16 minutos falando das formigas. Não terminei ainda, é a parte 1 das formigas. E na parte 2 eu dou a continuidade. Espero que os senhores estejam compreendendo, porque esse não é um conceito de normativa dada referente às formigas. Porque eu estou tendo a ótica das formigas na visão da formiga. Como interesse aí no momento agora para você. Você tem que ser a formiga com a ótica da liberdade. No mais aí, shalom, um bom Shabbat aí para todos e obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau.